abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 7, do versículo 7 até o verso 11. Mateus 7, do verso 7 até o verso 11. Nós começamos agora a caminhar para o final do Sermão do Monte. Nós vamos até dia 8 de dezembro, aqui nessa série, O Reino, refletindo na mensagem do Sermão do Monte. E agora a gente entra no último capítulo, que é o capítulo 7 do Evangelho de Mateus, uma passagem também muito conhecida, porém comumente mal compreendida da Bíblia. Mateus capítulo 7, a partir do verso 7, são palavras de Jesus dizendo aos seus discípulos assim: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Até aqui. Vamos fechar os olhos e vamos orar mais uma vez. Deus querido, nós te agradecemos muito por essa manhã, nós te agradecemos pelas canções, nós te agradecemos pela vida das nossas crianças tão especiais, tão lindas, que emprestam doçura para a nossa vida. Rogamos por elas para que nesse instante em que estão aqui no segundo andar, se alegrando, tendo comunhão e aprendendo da Bíblia, elas realmente sejam fortalecidas na tua graça e conheçam a beleza de Jesus e encantem-se por Cristo, ainda tão novinhas. E isso signifique a diferença enorme na maneira como conduzirão suas vidas daqui até o futuro e a forma como cooperarão com aquilo que o Senhor quer fazer nesse mundo, para o bem desse mundo, para o bem dessa cidade. Te agradecemos pela Tua palavra e te pedimos agora, Senhor, a graça de ouvir a Tua voz, apesar daquele que fala ser imperfeito, apesar de cada um dos que ouvem serem imperfeitos e pecadores. Nós precisamos te ouvir, Deus, e sabemos que a Bíblia é a tua palavra viva, sempre verdadeira, que tem o poder de nos nutrir, de nos orientar, de nos colocar de pé, de nos aproximar de Deus, e é isso que nós queremos e é isso que nós precisamos viver, Senhor, mais próximos de ti. Então ajuda-nos, fala-nos ao coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você já deve ter ouvido a expressão: todo ponto de vista é a vista de um ponto. Já ouviu isso? Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Isso significa dizer que aquilo que a gente vê depende do ângulo que nós tomamos para enxergar. Ou nós podemos dizer que aquilo que a gente contempla é proporcional à lente que nós escolhemos para enxergar aquilo que a gente quer ver. E uma pergunta então que a gente pode fazer é: com quais lentes você lê a Bíblia? De que ângulo, de que ponto de vista você se aproxima do texto bíblico para ler? E acredite, essa pergunta é mais importante do que você pode imaginar. Porque se nessa manhã a lente escolhida por mim para ler o texto que lemos fosse, por exemplo, a da teologia da prosperidade, esse texto teria uma interpretação muito peculiar. Talvez você já tenha ouvido falar no que é a teologia da prosperidade, se é que isso poderia ser chamado de teologia. A teologia da prosperidade provavelmente faria com que eu, se fosse um teólogo da prosperidade, estivesse aqui diante de vocês e talvez num tom um pouco mais inflamado, um pouco mais dado a emoção, ou querendo atingir a sua emoção, eu dissesse para você o seguinte: o que Jesus está dizendo aqui no texto que nós lemos é que não há absolutamente nada que nós tenhamos a capacidade de desejar e querer, que pedindo a Deus nós não iremos receber. Não existe outra forma de nós entendermos esse texto que não uma promessa de Jesus, de que tudo aquilo que a gente pede a gente vai receber, de que qualquer porta que a gente abra vai se abrir para nós e de que qualquer coisa que a gente vá buscar em Deus, nós de fato receberemos. Afinal de contas, ele complementaria o tal pregador: você e eu somos filhos do rei.
Você é cabeça, você não é cauda. São expressões que vão sendo usadas para falar sobre isso. E aí então talvez um pregador mais carismático dissesse assim: essa é uma oportunidade boa para você fechar os seus olhos e imaginar agora, pela fé, tudo aquilo que você sonha, tudo aquilo que você quer, seja uma quantia, seja uma viagem, seja um relacionamento, seja uma casa nova, seja um carro novo. Pense, imagine-se desfrutando já disso agora e tome posse disso pela fé. Afinal de contas, você é um filho do rei. E talvez, se depois de algum tempo você virasse para mim, que sou esse pregador da teologia da prosperidade, e dissesse: mas Roberto, lembra daquele dia em que você disse, feche os olhos e imagine agora aquela grande bênção, e sim, peça, bata e busque em Deus, porque você vai receber aquilo. Roberto, não aconteceu. E talvez eu dissesse para você o seguinte: olha, de duas, uma, ou você orou sem fé, e aí sem fé você não agrada a Deus, e sem fé você não recebe bênção, ou você até orou com fé, mas você deu brecha. Já ouviu falar nessa expressão, dar brecha? Você deu brecha. E aí o diabo entrou nessa brecha que você deu e roubou a bênção que era sua. Deus estava te entregando, você vacilou, o diabo roubou. De uma forma ou de outra, a culpa por não ter recebido aquilo que sonhava e desejava é sua. Eu acho essa uma interpretação ridícula do texto bíblico. Até porque um dos princípios mais básicos da interpretação bíblica, a regra da hermenêutica, é que a Bíblia interpreta a Bíblia. O que isso significa? Um texto mais iluminado ou mais claro da Bíblia a respeito de determinado tema empresta luz para um outro texto que trata do mesmo tema e que talvez deixe um pouco de dúvida quando o lemos. Esse texto que lemos aqui é um texto que fala sobre oração. E há muitos outros textos na Bíblia que falam sobre oração. Nessa própria pregação de Jesus, que é o Sermão do Monte, há muitos textos que falam sobre oração. E se eu tomar as lentes da teologia da prosperidade para ler esse texto e imaginar Deus como esse solucionador mágico que me entrega tudo que eu quero e tudo que eu sou capaz de sonhar e pedir a Ele, eu estarei em desacordo com todos os outros textos em que o próprio Cristo fala sobre oração, inclusive dizendo que na oração vocês devem buscar a vontade do Pai, não a de vocês. Então torna-se ridículo acreditar nesse tipo de interpretação. A lente é muito importante. A maneira como olhamos para o texto bíblico e nos apropriamos dele é muito importante. Por isso é um perigo enorme você se aproximar da Bíblia e lê-la como quem lê pedaços isolados de conselho de Deus. A Bíblia tem um todo harmônico, a Bíblia tem uma grande mensagem, do Gênesis ao Apocalipse. Ela conta a saga do amor de Deus em criar um mundo que caiu por causa do pecado e agora está sendo redimido pela obra do Filho de Deus na cruz e caminhará novamente para o plano original, onde ele deveria ser. Essa é a narrativa bíblica. E quando olhamos para o texto bíblico de outra forma, temos interpretações as mais perigosas, as mais ridículas, inclusive, em algumas ocasiões. Então, passada essa introdução longa, o texto que lemos nessa manhã, mais uma vez nos apresenta Jesus falando sobre oração. A oração é um tema tão essencial que ele ganha destaque de Jesus. Na pregação mais famosa de Jesus, ele fala mais de uma vez sobre a prática da oração. E nós sabemos que é verdade. A gente sabe que a oração é central na espiritualidade cristã. Espera-se que um cristão ore. Espera-se que uma cristã seja uma pessoa que rende seu coração diante de Deus e fala com Deus, coloca diante de Deus as suas questões, as suas necessidades, a sua gratidão. Nós olhamos para a Bíblia e se você tem alguma familiaridade com a Bíblia, você já percebeu como a Bíblia tem passagens e mais passagens que falam, encorajam a oração. Nós olhamos para o Antigo Testamento e vemos Abraão, que é chamado de o pai da fé, fazendo orações belíssimas a Deus. Um pouco mais à frente, Moisés, aquele que foi o libertador do povo hebreu da escravidão do Egito, levando na direção de Canaã, fazendo orações no meio do deserto, passando por aperto com aquele povo, orações lindíssimas a Deus. Davi e suas orações, tantas delas registradas nos livros de Salmos. Vamos para o Novo Testamento e percebemos Paulo orando, Pedro orando,
o apóstolo João orando, e mais do que isso, vamos para os evangelhos e notamos quantas vezes o próprio Jesus praticou a oração. Como é comum nós olharmos para textos bíblicos que dizem que Jesus se afastou da multidão, se destacou um pouquinho dos seus e foi para um lugar isolado orar e falar com o seu Pai. Então nós sabemos que a oração de fato é central e importante. E se isso é verdade, por que razão oramos tão pouco? Porque eu acredito que esse não seja um problema só meu. Talvez você olhe para a sua vida, para a sua caminhada cristã, para a sua relação com a própria Bíblia, e você diz: sim, eu sou cristão, sim, eu sou discípulo de Jesus, sim, eu tenho fé, mas não, eu não oro tanto quanto deveria. Por que a oração é algo que facilmente nos desanima? Por que a oração é algo que rapidamente nos escapa, e quando a gente percebe, falamos: uau, última vez que eu orei, eu acho que foi no domingo. E que dia é hoje? Sábado à noite. Meu Deus, eu entrei na semana, eu trabalhei, eu tratei do meu casamento, eu cuidei dos meus filhos, eu me relacionei com os meus colegas de trabalho, eu projetei, eu gastei dinheiro, eu ganhei dinheiro, eu atravessei essa semana inteira sem falar com Deus, sem colocar meu coração diante de Deus em oração. Por quê? Jesus, nesse texto que lemos, nos incentiva a orar. E mais do que nos incentivar, Jesus nos oferece algumas promessas da graça de Deus. O texto é muito forte. O texto diz: peçam, busquem, batam. E essas expressões, pedir, buscar, bater, indicam a persistência com a qual devemos fazer os nossos pedidos conhecidos de Deus. É o próprio Jesus falando: olha, estejam na presença de Deus e peçam, busquem, batam. Lá é o lugar certo, Deus é a pessoa certa. E para exemplificar essas promessas da graça de Deus, como uma espécie de encorajamento à prática da oração, Jesus apresenta aos seus discípulos uma parábola muito simples. Todos estavam familiarizados com uma criança se aproximando do seu pai para pedir alguma coisa. Crianças pedem, não é? E crianças pedem o tempo todo. Eu tenho um filho, que vocês sabem, de 4 anos, o Francisco, que ele é apaixonado, não me perguntem como nem porquê, porque não vem de mim e nem da mãe. Ele é apaixonado por arma. Estou pensando em comprar uma Glock para ele, estou brincando. Ele é apaixonado por arma. E ele vai no shopping, e se ele entra numa loja de brinquedos, a primeira coisa, a primeira seção, a primeira gôndola que ele vai olhar é onde tem arma, e ele sempre acha barato. E ele pede, ele fala: pai, e eu falo: meu filho, você já tem um arsenal, se a polícia bate lá em casa eu vou ter problemas, é muita arma num apartamento só. Ele ama a arma, mas ele continua pedindo o tempo todo, e a gente sabe que é assim, crianças pedem, e Jesus conta uma história, ele leva à imaginação dos seus discípulos a seguinte cena: uma criança se aproximando de um pai para lhe pedir algo, mas esse pedido é muito singular. Essa criança com fome se aproxima do pai para pedir pão. E Jesus pergunta: qual pai, por pior que seja, teria coragem de olhar um filho com fome pedindo pão e entregar àquele filho algo parecido com pão, porém nocivamente diferente, uma pedra? E aquele filho então com fome, confiando no pai, pegasse a pedra e mordesse, e seus dentes quebrassem, sua boca sangrasse. E mais do que isso, sua alma sangrasse ao ver o seu pai, não como um protetor, mas como um sarcástico. E Jesus fala: e qual de vocês, sendo pais, se um filho se aproximar para pedir peixe, e Jesus usa aquela que era uma das condições econômicas atividades econômicas mais comuns da Palestina dos seus dias, a pesca. Muitos daqueles homens eram pescadores. E ele diz: então qual de vocês que um filho se aproxima e fala: papai, me dá um peixe? Você daria para ele uma serpente, uma cobra, perigosa, venenosa? E eu tenho certeza que todos aqueles homens, escutando Jesus falando, pensavam consigo: não, que loucura, claro que não, que pai faria isso? Então Jesus diz: vocês são maus, vocês são pecadores, vocês não são pais perfeitos, vocês são egoístas, vocês são avarentos, e mesmo sendo maus, vocês são capazes de dar bons presentes, boas dádivas para os seus filhos. Então Jesus diz:
quanto mais o Deus de vocês, que é um Pai bom, dará boas coisas àqueles que o pedem. E a gente ouve essas palavras de Jesus, e a gente se encanta com as palavras de Jesus, e nós concordamos com as palavras de Jesus, e nós entendemos, sim, é verdade, há promessas que me esperam no lugar da oração. Eu me aproximo de um Deus que é Pai, bondoso, que gosta de dar boas dádivas para os seus filhos. Só que a gente tem uma crise. E a crise nasce da nossa experiência com a oração. Não com a nossa ideia de oração, mas com a nossa experiência de oração. Quando nós vamos para a prática, quando nós vamos lá então pedir, buscar e bater na presença de Deus, que é um Pai bondoso e dá boas dádivas para os seus filhos, nós temos crises com que esse texto nos ensina. Porque muitas vezes aquilo que a gente pede a gente não recebe. Muitas vezes aquilo que a gente vai buscar a gente não encontra. E muitas portas sobre as quais batemos não se abrem para nós. E aí nós começamos a ter uma relação diferente com a oração. E a gente começa a ter então algumas imagens ou algumas ideias a respeito da oração que são equivocadas, mas que nos afastam da oração, nos desanimam de orar. E eu quero falar sobre 3 delas, 3 visões equivocadas a respeito da oração nessa manhã com você. A primeira é a ideia de que a oração ela é imprópria. A pessoa está tão frustrada porque ela orou, pediu, buscou e não aconteceu nada, ela não recebeu nada, que ela começa a construir um cenário de que a oração é imprópria. A oração é uma coisa descabida. E geralmente essa visão nasce de uma crise teológica. Por quê? É a pessoa que pensa que esse modelo de oração sugerido por Jesus, pedir, buscar, bater, apresenta um quadro falso de Deus. Apresenta o quadro de um Deus que precisa ser informado daquilo que eu preciso. Um Deus que precisa ser intimidado por mim a conceder aquilo que eu desejo. E aí talvez a pessoa que já veio frustrada lá daquela experiência da teologia da prosperidade, ela viu-se ferida, ela viu-se magoada, ela viu-se traída, e então ela veio para um processo assim de restauração do seu coração, e ela entendeu que se relacionar com Deus não é assim, dessa maneira, e então ela se depara com esse texto e fala, peraí, tem alguma coisa errada. Não foi Jesus mesmo quem disse que o Pai sabe de todas as coisas que eu necessito antes mesmo que eu peça a Ele? E Ele não disse isso poucos versos acima desse aqui que nós estamos lendo? Que história é essa então que num instante Deus sabe tudo o que eu preciso antes mesmo que eu peça, e num outro instante Jesus está dizendo que eu devo pedir, buscar e bater, como se Deus carecesse de informação, ou como se Deus carecesse de persuasão. Convença-me a dar aquilo que eu não estou disposto naturalmente a dar, pelas suas palavras ou pela sua prática de oração. E a pessoa entra em crise, e a pessoa fala, peraí, a oração é imprópria. Que necessidade é essa de colocar as coisas diante de um Deus que sabe exatamente tudo, e sabe melhor do que eu o que eu preciso? E a gente precisa então corrigir um pouco dessa visão. Deus espera que lhe peçamos sim, mas não porque Ele permanece ignorante até que seja informado das nossas necessidades e dos nossos desejos. Ao mesmo tempo que Ele espera que você e eu nos aproximemos dEle em oração e coloquemos a sinceridade do nosso coração, aquilo que a gente pede, aquilo que a gente deseja, Ele não precisa esperar por esse momento para saber o que você e eu queremos, o que você e eu julgamos necessitar. Deus espera que lhe peçamos, não porque esteja relutante em nos abençoar, até que seja persuadido por nós. Não tem essa imagem de um Deus que segura nas mãos uma bênção, e à medida que você vai orando, e orando cada vez mais, e clamando cada vez mais, e fazendo cada vez mais jejum e consagração, Ele vai então, muito relutantemente, abrindo um primeiro dedo, e aí Ele fala assim, eu não quero dar essa bênção para o Roberto, mas o Roberto continua orando, eu não resisto a essa oração. Aí Ele abre mais um dedo, como se Deus estivesse relutando em abençoar seus filhos. E nós ganhamos de Deus então nessa luta da oração, porque a nossa insistência vai nos fazer conquistar de Deus aquilo que só Deus pode nos dar. Não é nada disso. O motivo do que Jesus fala aqui, peçam, busquem, batam, se relaciona conosco, mais conosco do que com Deus. A questão não é se Deus está pronto a dar aquilo que a gente pede. A grande questão é se nós estamos prontos para receber aquilo que a gente quer que Deus dê.
A grande questão é se nós somos estes filhos que olham para o pão e dizem: Pai, me dá pão porque eu estou com fome. Ou se nós ainda somos aqueles filhos que estão olhando para a pedra, mas vendo pão. E dizendo: Pai, é aquilo que eu quero, mas o Pai sabe que se ao te dar aquilo, Ele vai ferir você. Aquilo vai te fazer mal e não bem. Então a grande questão da oração insistente, a grande questão de pedir, buscar e bater tem mais a ver conosco do que com Deus. Na oração nós não tentamos convencer Deus a atender os nossos pedidos. Na oração nós convencemos a nós mesmos a acharmos o lugar de submissão à vontade de Deus. Porque quanto mais eu me aproximo dele, mais eu o conheço. E quanto mais eu estou perto dele, mais dele eu quero. E quanto mais perto dele, mais desejo por ele eu tenho, mais as minhas orações são: Senhor, faz a tua vontade, não a minha. O Senhor sabe o que é melhor para mim, eu não sei. É isso que eu quero. E não é ilegítimo pedir o que eu quero. Sejam coisas, sejam experiências, não importa. Você pode colocar tudo diante de Deus. Deus não se importa com a maneira com a qual você se aproxima. Agora, o coração precisa ser diferente. O coração de quem pede, busca e bate, mas fala como Jesus disse na oração do Getsêmani: contudo, Pai, que não seja a minha vontade, mas a tua. Importa-me mais o teu querer do que o meu. A segunda leitura equivocada que nós temos a respeito da oração, quando nos frustramos ao orar, é de que a oração é desnecessária. A primeira ideia é que a oração, ela é descabida. Deus precisa ser informado por mim. Eu não vou orar, Deus não sabe de tudo, então eu não vou orar. E quando a gente não ora, a gente cauteriza o coração. A segunda leitura equivocada é essa: a oração é desnecessária. E enquanto a primeira nasce de uma crise teológica, a segunda nasce de uma crise de percepção. Sabe por quê? Você e eu olhamos à nossa volta. E quando olhamos à volta, a gente identifica um monte de gente recebendo, sem oração, aquilo que a gente recebe orando e orando muito. E aí você fala: está estranho esse negócio. Essas pessoas parecem receber, sem orar, sem se importar com Deus, as mesmas coisas que eu espero tanto receber, orando e orando muito. Então a gente olha para o lado e vê que o nosso vizinho trabalha e prospera. Trabalha e se desenvolve na área profissional dele, e ganha dinheiro, e depois ganha muito dinheiro. Olhamos para o lado e percebemos que aquela pessoa que nunca teve temor de Deus no coração, não é que ela seja descrente, ela simplesmente não considera Deus em nada, ela vive por si. Deus está lá em algum lugar e ela está aqui no lugar dela. A gente olha para aquela vida e fala assim: uau, ela casou, ela teve filhos, e o marido é um gentleman, é lindo, a mulher é bem-humorada, é maravilhosa, eles têm filhos, os filhos parecem anjos, são bonitos, são inteligentes e são educados. E aí você olha para casa e você fala: Senhor, meu Deus, pelo menos as crianças podiam ser mais parecidas. Você olha para essas pessoas que não oram porque a oração não faz sentido para elas, e percebe que elas conseguem equilibrar o orçamento. Diferente de você que diz assim: vamos lá, vamos escolher quem esse mês recebe. Quem esse mês vai receber a honra de ter a conta paga. Não, elas equilibram o orçamento, fazem viagens, trocam de carro, investem em imóveis, aplicam dinheiro, tudo no mesmo ano. E você fala: meu Deus, ele tem a vida dos sonhos, que eu oro pedindo a ti, e a minha vida não é tão confortável como a dele. E aí a pessoa começa a pensar: peraí, a oração é desnecessária, ela não faz a menor diferença, ela é perda de tempo, porque no final o outro está recebendo e vivendo aquilo pelo qual eu oro e oro muito, e não recebo e não vivo. Aí a gente precisa aprender a diferença entre o que eu chamo de dádivas de Deus como Criador e dádivas de Deus como Pai. Na teologia nós chamamos isso de dons da criação ou dons da redenção. E eu te peço permissão para explicar isso
dizendo para você que ter acesso a um pouco de doutrina, de teologia, é muito importante para fundamentar a nossa fé. Aquilo que nos mantém de pé e em esperança no meio da crise é menos palavras de afirmação positiva e arrepio de pele e mais consistência bíblica que nos mantém de pé. A gente precisa aprender essa diferença. Deus como Criador dando suas dádivas e Deus como Pai dando suas dádivas aos seus filhos. Deus é o Criador e sustentador de tudo que existe. E no seu governo soberano sobre o mundo, Deus pode fazer com que mulheres que nunca tiveram um coração voltado para Ele, casem-se, sejam felizes, tenham filhos saudáveis, trabalhem, prosperem, empreguem outros, e tudo isso tem a ver com o agir gracioso de Deus sobre uma humanidade que foi criada por Ele, e através destas dádivas, Deus torna a vida humana mais viável. Quantos multimilionários e quantos bilionários você conhece, não pessoalmente imagino, mas sabe da história, que não são homens que num domingo de manhã como hoje estão num culto como esse, cantando para Deus e ouvindo a pregação, definem-se ateus, mas ainda assim, através dos seus empreendimentos, através dos seus negócios, muitas famílias são empregadas, muita coisa positiva é feita em países de terceiro mundo, com vulnerabilidade social extrema por conta de um braço social daquela empresa, e você olha para aquilo e pode ter duas imagens. A primeira, aquele cara é um felizardo, um afortunado qualquer, e que faz alguma coisa para retribuir a isso, ou você pode dizer, aquele homem, ainda que não reconheça a Deus, é abençoado por Deus, e de alguma forma Deus está usando ele e os recursos dele para a promoção do bem no mundo, porque Deus faz o bem no mundo. Não significa que Deus apenas conceda dádivas do progresso, dádivas da maternidade, da paternidade, para homens e mulheres que são tementes a Ele. Não, é óbvio que não. Isso tem a ver com os presentes de Deus como um Criador. Agora, as dádivas de Deus como Pai é uma outra história. É uma outra história. Nós não nos aproximamos de Deus em oração apenas para pedir coisas. Nós nos aproximamos de Deus em oração muitas vezes para pedir esperança que se foi, aumento de fé que está diminuta, perdão para pecado porque nos sentimos culpados por uma vida distante de Deus, e aí, como filhos e filhas rendidos ao amor do Pai por causa de Jesus, nós recebemos de Deus o Pai perdão, graça, esperança, amor, fé. Quantas vezes você teve essa experiência de falar: Deus, essa semana a coisa está particularmente difícil, por favor, me socorre, porque com o tamanho de fé que eu estou nessa semana, eu tenho tudo para fazer uma grande besteira da minha vida. E aí naquela semana, Deus socorre você. Naquela semana seu coração muda, naquela semana você toma café com alguém e as palavras daquele irmão ou daquela irmã parecem que vieram direto do trono da graça de Deus para a sua vida e para o seu coração, e seu sentimento muda. Dádivas de Deus como Pai. E por esses dons, por essas dádivas, nós devemos orar, como Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, livra-nos do mal, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Quando pedimos a Deus o nosso pão diário, não fazemos isso porque tememos morrer de fome. Você não ora: o pão nosso de cada dia nos dá hoje, porque você acha que se Deus não der, você vai morrer de fome naquele dia. Nós fazemos isso reconhecendo, em última instância, que o nosso sustento sempre vem de Deus. É uma oração então de confissão e reconhecimento. Nós oramos por perdão de pecados e por libertação do mal, porque sabemos que essas são dádivas recebidas em resposta de oração. Se eu não me aproximar do Pai para pedir perdão, eu vou continuar carregando um peso terrível de culpa em mim. Se eu não orar para o Pai pedindo que a minha fé se expanda, que a minha esperança acenda, que o meu amor seja aquecido por Ele e pelo próximo, eu vou continuar amargo, indiferente, uma pedra de gelo, insensível na vida. E estas coisas são recebidas através da oração. Então não, a oração não é desnecessária, porque há muitas coisas que você e eu recebemos que nem todo mundo está recebendo, porque Deus só concede àqueles que são seus filhos, homens e mulheres que reconheceram em Jesus o seu Salvador e Senhor. Terceira e última visão equivocada a respeito da oração é a ideia de que a oração ela é improdutiva. Então nós vimos três.
A primeira, a oração é descabida, ela é imprópria. Parece que Deus tem que ser informado daquilo que ele já sabe. A segunda visão equivocada é que a oração ela é desnecessária. Tem gente recebendo sem orar o que eu oro para receber. A terceira é a ideia de que a oração ela é improdutiva, ou seja, ela não funciona. E ela nasce de uma crise de experiência prática. Porque muitos pensam que uma vez que a oração é desnecessária, porque Deus dá a quem não ora, ela também é improdutiva, porque Deus deixa de dar para quem ora. Entende a crise? É o sujeito que diz assim: olha, eu orei para passar no concurso e não fui aprovado. E deixa eu te falar uma coisa, Roberto, eu não orei como um malandro, que acorda meio-dia, vai para a praia às 3 da tarde, volta para casa às 7 da noite e dorme às 11 da noite com muito sono. E no intervalo daqui para ali, ele dá uma lida numa apostila e numa aula da internet. Não, Roberto, eu durante meses fiz da minha vida um resumo entre acordar cedo, estudar pesado, orar muito, comer alguma coisa, estudar pesado, orar muito e dormir. Eu me preparei, eu me empenhei, eu me apliquei. E quando veio o exame, eu quase entrei, mas eu não conseguia. E isso deu a mim, Roberto, a sensação de que a oração ela não funciona. Ou é a pessoa que diz: eu orei para ser curado de uma enfermidade. E eu orei muito, Roberto, e sabe o que aconteceu comigo? Eu fiquei pior. Sabe o que aconteceu comigo? Aquilo se espalhou no meu corpo. Eu orei. Sabe, Roberto, eu orava pela minha vida financeira porque eu via a condição econômica do país e eu ficava apavorado e eu dizia: Deus, na minha empresa já passaram 2 barcas, quadros foram desfeitos, colegas já não estão mais aqui, mas eu te temo, Deus, então por favor, mantenha as coisas em ordem. E você tenta se controlar, ajustar o orçamento da sua família e ora, e a resposta da sua oração é desemprego, passou a 3ª barca. Você estava nela. E aí no final, lá no teu coração, ainda que você não verbalize, porque é o tipo de coisa que a gente tem pouca coragem de afirmar, você pensa a respeito da oração: ela é completamente improdutiva. Ela não funciona. Porque Deus não dá para quem está pedindo. E vale aqui perguntar novamente, diante disso, com que lentes estamos lendo a Bíblia? Porque se estamos lendo a Bíblia com a mente do nosso século, com a lente do nosso século, que é consumista, a gente vai se relacionar com Deus como quem se relaciona com o gerente do restaurante, para onde fomos com muita expectativa, mas fomos frustrados no atendimento. A comida veio fria, o tempero não estava bom, o ambiente não estava bem refrigerado, não estava muito limpo, então a gente chama o gerente. E a gente fala: olha, é um absurdo pagar o preço que vocês cobram para ter a experiência que eu estou tendo. E a gente vai para a internet hoje e reclama. E os nossos amigos dão like, compartilham e dizem: sim, vamos fazer agora um boicote. Ninguém vai. Eles vão aprender a atender gente da nossa qualidade de modo melhor. É a tendência do nosso mundo, nós somos consumistas e quando não somos atendidos satisfatoriamente, nos queixamos. Será que estamos lendo a Bíblia e nos relacionando com Deus como clientes? Que dizem: olha Deus, o Senhor viu que apesar de tudo, domingo de sol, como dizia o Dicró, podia ir para a Praia de Ramos. Lembra desse sambinho? Não, né? Coisa minha, né? Desculpa. Achava uma poesia: domingo de sol, adivinha para onde nós vamos? Vou levar a minha sogra para tomar banho na Praia de Ramos. É porque ele não gostava da sogra, que Ramos ele conhecia bem, sabe que não é legal. Olha Deus, domingo de sol, quantos e quantos domingos de praia. Ao invés de ir para a praia, eu fui para a Plena. Fui lá ouvir Roberto. Falava que o culto era de 10h30, meio-dia, saí de lá meio-dia e 15, várias vezes meio-dia e 15, nunca nem me pediu desculpa pelo atraso. Olha Deus, o Senhor sabe que eu estou aqui buscando, falando, pedindo, mas o Senhor não me atende. Quer saber? Vai ser assim então? Eu vou continuar pedindo, não vou receber o que eu quero? Tá certo. Espera me ver domingo lá na igreja agora, Deus. O Senhor vai sentir minha falta.
E às vezes a gente tem uma ideia maluca de que Deus está do outro lado do balcão, roendo a unha e tentando falar assim: não, Senhor, por favor, não deixa de ir, eu vou tentar melhorar o serviço, eu vou treinar melhor os anjos, eu vou fazer coisas melhores para que você seja servido. Será que nós estamos lendo a Bíblia com a lente dessa nossa cultura que tem parido homens e mulheres cada vez mais mimados, que não sabem ouvir não? Crianças que estão crescendo e que não são nunca frustradas por seus pais, e que nós não sabemos o futuro que teremos como nação, quando estas crianças hoje, altamente mimadas, que não podem ser frustradas e nunca podem ouvir não, estiverem no controle do nosso país. Em que país nós viveremos? A minha esposa trabalha na área de educação há muitos anos e nos últimos anos ela trabalhou como orientadora de uma escola, orientadora pedagógica. E no ano passado teve um episódio muito curioso, ela conversando com uma mãe a respeito de seu filho no colégio, tendo alguns problemas, e a mãe disse para ela o seguinte: olha, Sheila, tem uma coisa que eu faço, sempre que eu vou numa loja de brinquedos comprar o presente para alguma festinha de aniversário que o fulano é convidado aí, eu sempre compro um presente para ele também, para que ele não pense jamais que o coleguinha é mais importante do que ele. Então, se o coleguinha vai ganhar um presente, ele também vai ganhar, e tanto quanto eu posso, eu dou para ele um presente melhor do que estou dando para o coleguinha, porque eu não posso deixar que meu filho seja frustrado. E aí a Sheila disse para ela, com algum cuidado, o seguinte: olha, mãe, desculpa, mas se você não frustrar o seu filho nos limites do amor em casa, a sociedade vai frustrar ele, ele vai lidar com isso com muita dificuldade. Será que nós estamos nos aproximando de Deus como esses filhos mimados que, quando ouvem não conseguem entender que um não de Deus é na verdade um sim, porque Ele é um Pai bom, que só dá boas dádivas, e se aquilo que eu peço eu não recebo, deve ter alguma razão maravilhosamente boa desse Deus que é bom em me dizer não, e ao invés de entender isso eu faço beicinho, eu digo para Deus que estou magoado com Ele. Não vou ficar, mas 2 semanas, Deus, eu não oro, eu não leio a Bíblia, eu não vou no culto. O Senhor vai ver, o Senhor resolve o que o Senhor quer. É um absurdo supor que a promessa, peçam e lhes será dado, seja uma garantia absoluta de que Deus nos dará qualquer coisa que a gente peça. É bem ridículo pensar assim. Nós não podemos acreditar que batam e a porta lhe será aberta, seja um tipo de abre-te sésamo para todas as portas fechadas, sem exceção. Sabe, está lá fechada, é um portão de ferro, eu vou bater e não importa a dificuldade, Deus vai abrir. A gente precisa entender que oração não é varinha mágica. Você não é o Aladim, que esfrega uma lâmpadazinha, então tira Deus, aquele grande gênio azul, e ele começa a fazer as suas vontades, te dá poder para um monte de coisa. A oração não é varinha mágica, você não é o Aladim e Deus não é seu servo. E é bom a gente entender isso quanto antes. Nós servimos a Deus, nós dependemos dEle, Ele não é nosso servo, Ele não depende de nós. Uma boa maneira de nós entendermos então essa relação com a oração é a seguinte: sendo bom, o nosso Pai Celeste só concede coisas boas aos seus filhos. É impossível que Deus dê a você uma pedra no lugar de pão e uma serpente no lugar de peixe, ok? Se você é filho de Deus, é impossível que Deus te dê pedra no lugar de pão e serpente no lugar de peixe. Então tome cuidado com o que você tem vivido hoje. Tome cuidado com algumas experiências que você tem vivido hoje. Talvez você pense, isso foi o que Deus me deu. E essa serpente está te envenenando. E essa pedra que você pensa que é pão está quebrando seus dentes emocionais. Só te fere e só te humilha. Deus é um pai que sabe dar apenas boas dádivas aos seus filhos. Sendo bom, o nosso pai só concede coisas boas aos seus filhos. Mas sendo sábio, somente Deus sabe quais dádivas são boas e quais não são. Só Ele é sábio, ao ponto de entender se aquilo que a gente pede, entendendo ser bom para a gente, é realmente bom para a gente. Deus jamais nos daria algo que pudesse nos prejudicar, ainda que pedíssemos isso com urgência, de modo insistente,
pelo simples motivo de que Ele, sendo bom, nos dá apenas boas coisas. Se pedirmos coisas boas, Ele nos dará. Se pedirmos coisas ruins, ainda que travestidas de boas, e sejam essas coisas ruins em si mesmas, ruins para nós, ruins para outras pessoas, de modo direto ou indireto, imediato ou posteriormente, Deus não nos dará. E quem é que sabe a diferença do que é bom e não é para nós? Deus. Por isso a gente ora, por isso a gente precisa. Nós podemos agradecer a Deus porque o seu atendimento é condicional. Não depende apenas de pedir, buscar e bater, mas também se o que nós desejamos, pedindo, buscando e batendo, é bom. E graças a Deus, porque Ele responde a oração. Graças a Deus, porque Deus diz sim aos nossos pedidos. Mas graças a Deus, porque às vezes Ele não responde como a gente quer. Um dos principais pregadores do final do século XIX e início do século XX, chamado Martin Lloyd Jones, disse certa vez o seguinte: que Deus não esteja pronto a dar a mim tudo o que eu sou capaz de pedir a Ele em oração. Essa é uma oração madura. Que Deus não esteja pronto a dar a mim tudo o que eu sou capaz de pedir a Ele quando oro. Graças a Deus Ele atende a oração e graças a Deus às vezes Ele não atende como a gente quer. Concluindo, queridos, a oração pressupõe conhecimento. Considerando que Deus só concede dádivas de acordo com a sua vontade, nós precisamos nos esmerar para conhecer a vontade de Deus e para desejar a vontade de Deus. Roberto, me ajuda. Como eu posso fazer para conhecer a vontade de Deus? Aqui. Aquilo que de Deus se pode conhecer está revelado na Bíblia. A própria Bíblia dá esse testemunho acerca dela. Deus se revelou a nós tudo o que é necessário conhecer acerca de Deus, sua vontade, para que nós vivamos uma vida plena, feliz, abundante na presença dEle, está aqui. E acontece de às vezes termos muito pouco tempo e muito pouca vida nesse livro. E eu sei que você já me ouviu, talvez falando isso aqui algumas vezes, mas você vai me ouvir incontáveis vezes a respeito disso. Não existe mudança de cenário ou cultura que nos permita viver um cristianismo mais distante da Bíblia, como no passado as pessoas eram mais próximas da Bíblia. Não. Eu amo tecnologia. Eu tenho uma versão da Bíblia aqui, eu tenho uma versão da Bíblia aqui, e eu vou dizer para você, mesmo respeitando a sua capacidade de conexão com Deus através desses gadgets aqui, a minha experiência com a leitura do texto bíblico nunca é a mesma quando eu estou aqui. Nunca é o mesmo. Talvez falte a você entrar numa livraria e comprar uma Bíblia de papel. Sabe por quê? Isso aqui é a plataforma das nossas distrações hoje em dia. Pesquisas recentes dão conta de que hoje passamos, em média, 4 horas por dia entre feed, stories, navegando nas redes sociais. Então, quando a gente vai para o texto bíblico aqui, nós estamos no lugar que nos distrai. A notificação vai chegar, a curtida de alguém lá no Instagram vai chegar, o e-mail do trabalho vai chegar, e você estará naquele lugar com o qual você se relaciona com o mundo todo, tentando se relacionar com Deus também. O simples fato de ter algo assim com você, e uma disciplina, Deus, eu vou abrir a Bíblia todos os dias, e deixa eu te falar, o cenário ideal é o inimigo maior das nossas realizações. Não pense, já disse isso aqui, não pense que você vai ficar 1 hora lendo a Bíblia, você não vai. Talvez você só vai conseguir ler 5 versos, sabe? Esses numerozinhos pequenininhos aqui, 5, mas lê com atenção. Lê perguntando para aquele texto, Deus, o que isso diz a mim? O que o Senhor me ensina? Como o Senhor se revela a mim? Como eu te conheço aqui? É uma experiência espiritual ler a Bíblia. Não faça isso como quem lê Augusto Cury. Não faça isso como quem lê Samitiba, como quem lê um romance. Você está lendo a palavra do próprio Deus. Como conhecer a vontade de Deus e o caráter de Deus? Bíblia. Bíblia. Em segundo lugar,
Na conclusão, a oração pressupõe não apenas conhecimento, mas também pressupõe fé. Uma coisa é conhecermos a vontade de Deus. Eu entendo qual é a vontade de Deus pela Bíblia porque eu li algumas vezes. Outra coisa é humildemente se colocar diante de Deus, expressando a nossa confiança de que Ele sabe o que é melhor para mim e não eu. A oração pressupõe fé. Deus, eu me aproximo de Ti porque eu sei que essa é a Sua vontade. E eu oro ao Senhor porque eu sei que esse é o Teu querer. E eu tenho fé para confiar que isso que eu tanto desejo e tanto peço, se não estiver alinhado com o Teu coração, antes eu te digo, arranca pela raiz, Deus, porque se não é bom para Ti, jamais será bom para mim. Fé. Fé que nos faz confiar que Deus tem aquilo que é melhor para nós. E por fim, a oração pressupõe desejo. Nós podemos conhecer a vontade de Deus, nós podemos ter fé que aquilo que Deus tem é de fato o melhor para nós e ainda assim, conhecendo a vontade de Deus e tendo fé nisso, não desejarmos essa experiência. Olha, Deus, eu não vou nem orar, porque no final o Senhor sabe que o que eu queria mesmo era aquilo que o Senhor está me dizendo não. A oração pressupõe de nós então conhecimento da vontade de Deus, fé e desejo. Que Deus nos ajude para que nós sejamos homens e mulheres de oração, não caricatos, como se apenas algum tipo de gente específica pudesse ser gente de oração. Que nós entendamos que Jesus nos convida a todos a uma vida de oração. Que não há pedido que não possa ser apresentado para Deus. Que não há desejo que não possa ser manifesto para Deus. Seja o desejo mais pueril de coisas, sabe? Tem coisas que eu não tenho vontade. Eu queria até ter coragem, mas eu não tenho. Perdão, eu tenho vontade, mas eu não tenho coragem. Eu até queria ter coragem, sabe? Chegar para Deus e falar: Deus, será que ainda nessa vida eu terei a oportunidade de ver o Botafogo ser campeão? É uma coisa que me vem, né? É uma coisa que vem. Mas eu prefiro não orar. Vai que não é a vontade dele. Eu não vou me frustrar com isso. Você pode colocar diante de Deus. Sabe, Deus não está lá de braço cruzado dizendo assim: ah, meu Deus, pronto, lá vem a Renata com as suas orações tolas de novo para mim. Está vendo, Gabriel? Aqui, é difícil lidar com esse tipo de gente. Por que eu criei? Deus não é assim. Deus acolhe, Deus inclina o ouvido, Deus ouve o coração. Agora entenda, você está diante de um Pai bom e sábio. Ele vai dizer sim para aquilo que é bom para você. O não de Deus é sempre um sim do seu amor para nós. Nunca se esqueça disso. E que nessa manhã você saia daqui fortalecido, fortalecida, encorajada para uma vida mais próxima de Deus e mais próxima da oração, para a glória do Senhor. Vamos orar juntos?